Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso assunto sobre reprodução. Hoje nós vamos falar sobre fecundação, o destino dos folhetos embrionários, onde eles são formados, e também fazer um breve início sobre a histologia. Então, vamos lá. Então, vamos dar sequência ao nosso tema. Então, vejamos aqui, pessoal. Quando nós começamos aqui no processo do desenvolvimento embrionário, nós inicialmente vamos falar sobre o ciclo da vida. O que vem a ser o ciclo da vida? Então vamos lá, vamos relembrar. Todos nós nascemos, crescemos e chegamos a uma parte da nossa vida em que nós vamos reproduzir. Cada células nossas contém 46 cromossomos, tanto dele quanto dela. Aí vai acontecer aqueles fenômenos lá nas nossas gônadas. Nos homens, vai acontecer a espermatogênese, onde as células germinativas darão origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos, 23 cromossomos. São os espermatozoides. Nas mulheres também vai acontecer o mesmo processo, e só que isso vai acontecer lá nos seus ovários, onde cada célula germinativa, as ovogônias, vão dar origem a uma célula fértil, que é o ovócito 2. Uma vez o gameta masculino associado ao gameta feminino, ambos com 23 cromossomos, tá? Tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, ocorre o fenômeno da fecundação. Aí vem a fecundação somando os seus cromossomos, 23 do espermatozoide e 23 do ovócito 2. Aí dá o início ao desenvolvimento embrionário. Então vamos lá, então vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos ver o que é esse processo após a fecundação. Lembrando a vocês que o gameta masculino, os espermatozoides, e o gameta feminino, o ovócito 2. Ok? E cada célula dessa carrega uma informação genética que proveio lá da meiose. Então, essa informação genética contém a metade do número de cromossomos, que serão fundidos formando a primeira célula do novo indivíduo, que é o zigoto. Então, o zigoto, onde esses cromossomos serão associados, formando aqui a primeira célula do organismo do novo indivíduo. Ok? Então, guarde esses cromossomos aí que nós vamos falar deles daqui a pouco. Aonde se processa a fecundação? Então, nós temos aqui uma imagem de um microscópio, né, eletrônico, mostrando a superfície do ovócito 2 e os espermatozoides, aonde vão promover a entrada para dentro desse ovócito. Como é que esse processo ocorre? Vamos dar aqui lembrada do ovócito. Então, o ovócito tem aquelas células auxiliares em volta, em que o acrossomo do espermatozoide contém enzimas digestivas que vão promover uma reação química até, como se fosse assim, uma dissolução para chegar ao citoplasma do ovócito. Enquanto vai acontecendo esta reação, vai criando uma membrana interna de resistência a outro espermatozoide que, caso estejam tentando entrar para dentro desse ovócito. Então, só ocorre a entrada de um espermatozoide e também, né, a formação
de uma célula com 46 cromossomos. Vocês devem estar aí perguntando, e como é que forma os gêmeos? Já já nós vamos falar como é que ocorre os gêmeos. Não entra 2 espermatozoides, não, só entra um, tá? Porque a célula vai ter 46 cromossomos. Se entrar 2 espermatozoides, não vai ter 46, vai ter uma quantidade a mais, só você somar 23 mais 23, 46 mais 23, 69. A célula degenera, ela não segue o seu processo de divisão celular, ok? Então veja lá, olhando aqui a anatomia do sistema reprodutor feminino, como é que esse processo, como é que vai acontecer esse processo dentro do organismo dela? O homem deixou os espermatozoides aqui no fundo vaginal, os espermatozoides subiram pelo corpo do útero, tubo uterina, e chegando lá, no momento que ocorreu a ovulação, tem espermatozoide. Vai haver a fusão dos dois núcleos, tá? E aí se inicia o processo de divisão celular. Então aqui já começou o desenvolvimento embrionário, que é o processo da segmentação. Tá? Aqui em progressão geométrica, 2 células dá 4, 4 dá 8, 8 dá 16, até chegar a essa massa compacta de células chamada de mólula, que ela deve estar chegando aqui por volta na abertura da tuba uterina no útero. Aí vai acontecer o fenômeno que chama-se a gastrulação. Então vai formar aqui a blástula, né? Então veja aqui a formação do blastocisto. Esse blastocisto é ele que vai se implantar na membrana do útero, fazendo aí o processo da nidação. Ali vai haver a formação da placenta, a placenta produzirá um hormônio coriônico humano, que vai avisar ao cérebro da mãe que já está iniciando um processo de desenvolvimento embrionário. Aí vem as perguntinhas que muitos podem estar fazendo. Qual vai ser o destino daquela célula que é o zigoto? O que esse zigoto vai fazer? Qual vai ser o destino dessa célula? Uma vez dela formada, tá? Essas células têm uma capacidade de diferenciação muito grande, mas primeiramente ela vai se multiplicar. Aí nós chamamos de células indiferenciadas. Essas células vão se multiplicar por um processo de mitose. Então lembra que aqui é tudo somente a mitose, onde irá formar as primeiras células indiferenciadas dos outros grupos de tecidos permanentes, glóbulos brancos, hemácias, células glandulares, nervosas, células da pele, células musculares, células ósseas, células do tecido conjuntivo. E aí vocês podem estar perguntando, como é que ocorre esse processo? Vamos lembrar que o zigoto carrega uma informação genética de 46 cromossomos. Cada cromossomo tem a sua informação genética. Então, por exemplo, um glóbulo branco tem os mesmos 46 como uma célula de uma glândula ou uma célula nervosa? Tem os mesmos 46. Agora, só que os genes em atividades dessas células vão ser o mesmo? Não. Então, a diferenciação ocorre pela inativação de determinados genes e outros permanecem ativos, formando aí a diferenciação tecidual e celulares desses grupos de células, onde vão formar tecidos e posteriormente os órgãos. Assim que vai ser o destino do nosso zigoto, ok? Então vejamos aqui, agora você deve estar perguntando, então como é que formam os gêmeos? Olha, os gêmeos, nós temos 2 tipos de gêmeos. Os gêmeos univitelinos, que são aqueles chamados de gêmeos monozigóticos ou idênticos. É aquele como se você estivesse olhando para um espelho, né? Você olha, mas parece que os dois são iguais, realmente, até no seu material genético, mas estruturalmente, porque eles dependem do fenótipo, que é
ação do gene no meio ambiente, vão diferenciar pequenas coisas, pequenas estruturas nesses gêmeos. E tem aqueles gêmeos que são completamente diferentes, que podem ser de sexos separados ou do mesmo sexo, ou às vezes até de cor diferente, ou às vezes até de pai diferente também. São chamados filhos, os gêmeos bivitelinos, ou dizigóticos ou fraternos. Como é que esses gêmeos são formados? Então vamos ver aqui, pessoal. Quando ocorre isso aqui para os gêmeos idênticos, aqueles lá, ó, aqueles iguaizinhos. Então, quando se forma, quando se tem a fecundação, certo? Vai acontecer as divisões celulares e aí vem aquela massa celular. Aquela massa celular que deveria permanecer compacta, ela vai se divide em duas novas massas, onde vai formar dois embriões. E o que, que eles têm em comum? O mesmo material genético. Daí eles são chamados de gêmeos idênticos. Por que, que eles são chamados de monozigóticos? Porque vem de um zigoto. E univitelino, porque vem de um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide. Então tem a justificativa para cada um, tá? Idêntico porque eles têm o mesmo material genético ao qual lhe deram origem. Então os dois têm a mesma composição genética. Agora, você tem que lembrar lá da genética que os genes, eles também entram em atividade de acordo com o meio. Então, nem tudo dos gêmeos são iguais. O meio ambiente também interfere nessa ação genética, né? Então, às vezes você tem um gêmeo que tem um temperamento mais rústico, até mais dócil, né? Isso pode ocorrer, sim, entre os gêmeos, tá? Mas geneticamente são idênticos. E os gêmeos fraternos são aqueles que são geneticamente diferentes, né? São aqueles lá, ó, totalmente diferentes. Podem ser de sexo separado, como podem ser do mesmo sexo. Então, eles são geneticamente diferentes. Por quê? Cada um veio de um óvulo e de um espermatozoide. Então, eles têm genéticas diferentes. É como se fosse você e sua irmã, ou você e seu irmão. Só que nasceram, são gêmeos porque nasceram, os dois tiveram o mesmo período de gestação. Ok? Então, eles são geneticamente diferentes. Então, eles vão ter duas massas celulares diferentes, tá? Daí eles serem chamados de bivitelínicos. Por que bivitelínicos? Porque vem de dois espermatozoides, dois óvulos, duas fecundações diferenciadas. E por que, que são chamados de gêmeos fraternos ou não idênticos? Certo? Por que, que eles são chamados? Porque eles são geneticamente diferentes. Um pode ser alto, outro pode ser baixo, igual a figura que nós temos aqui. Pode ser moreno, pode ser ruivo, tá? Pode ser menino ou menina. Então, é assim que forma os nossos gêmeos. Tem nada daquilo falar que entrou dois espermatozoides e aí deu origem. Não, não entra dois espermatozoides. É na sequência do processo de divisão embrionário que vai haver a formação dos gêmeos. Lá depois que já implantou lá na mucosa uterina da mãe. Aí é que começa o processo da formação gemelar entre os indivíduos, né, provenientes dessa fecundação. Daí para frente, aí vem um processo embrionário. Aí independe se é gêmeos, se é independente, se é uma fecundação simples, tá? Aí nós temos o processo de desenvolvimento até a formação do embrião. Aí nós temos o desenvolvimento embrionário, que nós temos três etapas: a segmentação, que vai desde a fecundação até a formação da blástula, tá? Então esse processo aqui é o chamado de segmentação. Por que, que ele tem esse nome? Porque vai acontecer sucessivas divisões celulares, até chegar a essa massa oca, né, de células, aonde começa a definir, a diferenciar para a formação dos primeiros tecidos. Aí nós temos a gastrulação,
que é onde a blástula ela começa a se diferenciar um bloco de tecidos. Então, aqui vai começando a se diferenciar o bloco de tecidos, formando aqui justamente a gástula. Então, a gástula já é uma massa celular que contém dois tecidos diferenciados. O externo, que nós chamamos de ectoderme, e o interno, que nós chamamos de endoderme. E aí essa massa celular continua se dividindo, né, que divide-se radicalmente. Então, essa massa de célula consegue, né, vai se diferenciando, conseguindo aí manter as formações dos tecidos até chegar à próxima fase, que é a organogênese. Então, você tem lá a gástula, que ela vai acontecer na formação, a diferenciação de células, até chegar aqui a chamada neurula. Quando chega aqui na fase de neurula, nós já vamos ter vários tecidos já diferenciados. O tubo neural, que dá origem ao sistema nervoso, a notocorda, que é uma massa celular, no caso de nós que temos coluna vertebral, né, que é onde vai apresentar essa estrutura embrionária, só que ela desaparece, né, depois da formação da coluna vertebral, e os três folhetos embrionários. O externo, que é ectoderme, o interno, que é endoderme, que vai dar origem ao intestino, e o intermediário entre os dois folhetos, que é a mesoderme, ok? Agora nós vamos falar para que serve esses folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários, como o próprio nome fala, ou tecidos embrionários, como queiras, eles vão dar origem aos tecidos definitivos ao indivíduo, tá? É eles que vão formar os órgãos e os tecidos permanentes do indivíduo. Desde quando ele nasce, já está com esses tecidos já formados. Então, a endoderme ela vai formar o sistema respiratório e o sistema digestório, todos esses órgãos desses sistemas. A mesoderme vai formar a derme, que é a segunda camada da pele, ossos e músculos, sistema circulatório, reprodutor, tudo isso aí é origem da mesoderme, que nós falaremos bastante quando estiver estudando histologia, vamos falar desses tecidos. E o ectoderme vai formar o tecido de revestimento, a pele, os anexos epidermes, como pelos, unhas e o sistema nervoso e as cavidades. Então, é isso que é o destino dos folhetos embrionários, que também nós comumente chamamos de célula-tronco, né? São células-tronco que vão dar origem aos tecidos permanentes. Então, aqui nós temos uma amostra, né, dos tecidos que nós encontramos nos animais. Então, um exemplo aqui, por exemplo, de um membro superior de um ser humano. Nós temos aqui a pele, que é um grupo de tecido de revestimento, que é o tecido epitelial, o músculo, que é uma outra classe de tecido, que é o tecido muscular, o tecido nervoso, formado por neurônios, que tem a função de condução dos sinais elétricos, o tecido de preenchimento, que é o tecido conjuntivo, é o tecido mais diferenciado que nós temos no nosso organismo. Ele se diferencia em tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, adiposo, né? Nas aulas de tecido nós vamos aprofundar nesse conhecimento, ok? E aí nós ficaremos por aqui. Aí na nossa próxima aula nós falaremos sobre os tecidos animais, ok? Então, valeu aí pela paciência e aguentou aí nessa aulinha de introdução à embriologia, ok? Então, até a próxima.